Olá, queridos! Hoje é o nosso 5º dia da campanha Ação 12, onde todos os dias, todas as manhãs, nós estamos trazendo um princípio da Palavra de Deus para que você possa ter uma vida abençoada, baseada naquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Veja bem, no primeiro dia falamos sobre primícia, depois falamos no segundo dia sobre amor, falamos sobre a lei da semeadura, falamos sobre fé. Depois, agora no 5º dia, estamos falando sobre perdão. Sabe o que o Espírito de Deus já ministrou ao meu coração? Que a primícia da sua semeadura, ainda que ela seja feita com amor e fé, se não houver perdão no teu coração, ela não frutificará. Fique conosco, Deus tem uma palavra para o teu coração. Olha o que diz a Bíblia Sagrada no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 14, diz bem assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, vamos tratar sobre esse assunto, perdão. Com base no texto que lemos, de Mateus 6,14, nós vamos entender que o perdão, ele gera reconciliação. O perdão gera reconciliação de duas maneiras. O perdão gera uma reconciliação, primeiro na maneira vertical, e depois ele gera uma reconciliação horizontal. E um está diretamente relacionado ao outro. Veja bem que o perdão vertical é o perdão de Deus para os homens, e o perdão horizontal é do homem para o seu próximo. Mas quando o homem não perdoa o seu próximo, Deus também não perdoa o homem. Por isso, amados, aprenda a perdoar. Aprenda a exercitar a prática do perdão, porque isso é um exercício nas nossas vidas. Mas olhe para mim, preste atenção. O que gera o perdão? O perdão, primeiro, ele gera libertação. Queridos, quando você é capaz de perdoar alguém, as suas ofensas, alguém que te magoou, que te feriu, que te ofendeu, que te decepcionou, que frustrou você, quando você é capaz de liberar perdão, isso gera um alívio para a tua alma. Isso deixa você livre para continuar, para seguir a tua caminhada. O perdão, ele gera saúde em vários os âmbitos da nossa vida. Ele gera saúde física, gera saúde espiritual, gera saúde emocional. O perdão também é capaz de gerar até mesmo saúde financeira. Pastor, mas por que assim o perdão gera saúde financeira? Há um texto da Bíblia Sagrada que diz que todo aquele que vai trazer uma oferta no altar do Senhor, antes de entregar esta oferta, que esta pessoa faça uma análise na sua consciência. Se ele tiver um problema com alguém, ele procure esta pessoa e tente acertar com esta pessoa. E aí depois então ele vem até o altar, pega a sua oferta e entrega no altar. Veja bem, quantas pessoas que têm trazido ofertas no altar do Senhor, mas estão com muitos problemas, com muitas pessoas, problemas mal resolvidos. Então, quando você resolve esse problema e perdoa essa pessoa e conserta essa situação, nós entendemos pelo que está escrito na Bíblia Sagrada, que então você está pronto para ofertar, e a sua oferta então, ela será recebida por Deus. Então o perdão gera saúde física, espiritual, emocional. O perdão, ele gera salvação, porque se você não é capaz de perdoar aqui na horizontal, de perdoar o seu próximo, a Bíblia diz que Deus também não te perdoa. E quem Deus não perdoa, amado, não entrará no reino dos céus. Não vai herdar salvação. Mas por que Deus não perdoa? Deus não perdoa alguém que não é capaz de perdoar também. Porque a Bíblia diz que Deus nos perdoou primeiro. Deus nos amou primeiro. Mesmo nós vivendo nos nossos delitos e pecados. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele olhou para nós e nos amou e foi capaz de nos perdoar. A Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor, tendo Ele entregue o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora, eu te pergunto, que direito eu e você, que direito nós temos de carregar mágoa, de não perdoar alguém? Então o perdão, ele gera saúde, o perdão gera libertação, o perdão gera um alívio para a alma.
Mas a falta de perdão também, no oposto disso, a falta de perdão gera prisão. A falta do perdão adoece. A falta de perdão faz com que a pessoa fique presa nas suas emoções, nos seus sentimentos. Uma certa vez um sábio disse que quando você não perdoa é o mesmo que você tomar um cálice de veneno todos os dias e ficar olhando para ver a outra pessoa morrer. Quando você não perdoa, é você quem adoece. Quantas pessoas estão doentes? Quantas pessoas estão sofridas, amarguradas, porque não conseguem liberar perdão? Eu conheço pessoas que já estão avançadas em idade. Há pouco tempo atrás, uma pessoa confessou para mim, uma pessoa que já fazendo quase 60 anos de idade, confessou para mim que agora, poucos dias atrás, com 59 anos de idade, ela foi capaz de perdoar o seu pai. E quando ela perdoou o seu pai, houve uma libertação, ela se sentiu livre, ela começou a prosperar em um outro nível de prosperidade, um outro nível de relacionamento e de comunhão com Deus, quando ela conseguiu entender esse poder sobrenatural do perdão. Aprenda a perdoar. Uma certa vez, você precisa entender também que o perdão tem o seu momento certo. Às vezes nós precisamos ir até a pessoa às vezes precisa vir até nós, mas pelo conflito que houve, pela confusão, pela contenda, por tudo aquilo, pela mágoa, a ofensa, às vezes você precisa entender que Deus precisa trabalhar na situação. Uma certa vez, eu tive um problema com uma irmã minha de sangue. E aí, eu novo na fé, caminhando na fé, aprendendo os princípios do perdão e querendo praticá-los, fiquei muito constrangido com a situação, nós nos desentendemos, nos ofendemos com palavras, e aí então, passado alguns dias, inquietado, incomodado pelo Espírito Santo de Deus, eu falei, eu preciso até ela pedir perdão, independente de quem esteja errado. Comprei um buquê de flores e fui até a casa dela, e chegando até lá, fui entregar as flores, depois de bater palma, ela abre a porta, vem me receber. E aí eu disse para ela, então, eu estou aqui para te pedir perdão e trouxe essas flores para você como um sinal deste sentimento, dessa atitude que eu estou fazendo com você e também liberar perdão para você. Ela então, tomando as flores da minha mão, disse assim, as flores eu aceito, mas você segue o seu rumo, você segue a sua caminhada. Sabe, queridos, eu saí dali daquele momento muito constrangido, falei, poxa, não adiantou de nada eu vir, mas em um tempo depois de um tempo, nós nos encontramos em uma determinada situação e ali então houve um perdão verdadeiro de mim para ela e dela para mim também, e nós nos reconciliamos. Às vezes você precisa entender que algumas coisas, há uma demanda do tempo. A gente costuma dizer que o tempo não cura nada. É claro que o tempo não cura, quem cura é Jesus Cristo, que cura as situações. É Jesus, é o Espírito Santo que trabalha nessas situações. Mas, porém, tem coisas que nós precisamos aprender a respeitar o tempo. Pessoas estão doentes, aprisionadas pela falta de perdão, amados. Pela falta de perdão. Como deve ser o perdão? Preste atenção nisso aqui. Como deve ser o perdão? A pessoa deve pedir ou a pessoa deve merecer? Como deve acontecer? Já que eu tenho um problema com alguém, a pessoa deve pedir perdão para mim, ela deve merecer o meu perdão. Escute o que eu vou te dizer. O perdão deve ser como Deus nos perdoou. E como é que Deus te perdoou? Você pediu ou você mereceu? Porque, queridos, a Bíblia diz que Ele te amou primeiro. E Ele te amou quando você ainda era pecador. Então você nem pediu e você nem mereceu. Mas mesmo assim, Ele te perdoou sem pedir e sem merecer. Você precisa tão somente tomar uma atitude. Quantas vezes se deve perdoar? A Bíblia diz em Mateus 18, 21, Pedro chega para Jesus e diz, Senhor, quantas vezes devemos perdoar aquelas pessoas que nos ofenderam, que nos magoaram, que nos feriram? Jesus então, voltando para Pedro, Pedro vai tentar responder, ele diz 7 vezes, aí Jesus então diz, não somente 7, mas 70 vezes 7. Basta fazer uma conta rápida, 70 vezes 7, aí qual é o número que você vai chegar? 490. Mas o que tem a ver esse número? Não é o número 490, o que Jesus está querendo dizer aqui é, você deve perdoar quantas vezes for necessário perdoar. Em outro texto de Lucas, capítulo 17, no versículo de número 3, vai dizer que nós devemos perdoar pelo menos 7 vezes
ao dia. Se um irmão te ofender, te magoar e te ferir e vier ter contigo pedindo perdão e voltar de novo e pedir perdão, quantas vezes se deve perdoar? Pergunta que eu te faço: você tem perdoado as pessoas que têm te ofendido, as pessoas que têm te ferido, te magoado? Na caminhada, às vezes, somos feridos, magoados. Quantas pessoas que carregam feridas porque quando criança foram rejeitadas, magoadas, abandonadas, rejeitadas pelos próprios pais. E saiba, queridos, que as mágoas e as ofensas, elas vêm das pessoas que são mais próximas de nós. E às vezes nos sentimos abandonados, rejeitados, deixados. Mas você precisa aprender a exercitar a prática do perdão, porque é isso que te liberta para você viver uma nova vida. Pastor, mas eu pedi perdão para a pessoa, mas a pessoa não quer mais caminhar comigo, não quer mais saber de mim. Tudo bem, não tem problema. Você fez a sua parte. Libere a pessoa para que ela seja feliz, mas não fique remoendo isso aí dentro de você. Qual é o conselho que eu te dou para você viver uma vida abençoada? Que o perdão, ele não é um sentimento, o perdão é uma decisão que nos leva a uma atitude de fé. O perdão é uma decisão que nos leva a uma atitude de fé. Então decida hoje, escolha hoje a perdoar e se ver livre dessas mágoas que te ferem, que te machucam, que te oprimem, e seja livre para servir a Deus, porque o perdão libera você para viver o céu aqui na terra, para viver o reino de Deus que já chegou em nossos corações. Louvado seja Deus. Deus abençoe sua vida e aprenda a praticar o grande princípio do perdão, porque Jesus Cristo já te amou e já perdoou os seus pecados. Deus abençoe.